Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Setembro. Há 3 meses do fim do ano, o Amazonas já tem o maior número de focos de queimadas em um quarto de século. 6 em cada 10 cidades pesquisadas no Brasil enfrentam a falta de medicamentos básicos nas farmácias públicas. O suíço Roger Federer encerra uma das carreiras mais espetaculares da história do tênis. Começa o plebiscito imposto pela Rússia para que a população de 4 regiões que ocupou na Ucrânia decida se quer ser anexada pelos invasores. 9 dias para as eleições. Os TREs recomendam que todos verifiquem se o local de votação continua o mesmo. Associações de profissionais de órgãos da imprensa protestam contra a censura de reportagens do portal UOL sobre imóveis que a família Bolsonaro pagou com dinheiro vivo. E a cooperação entre estados, municípios e o governo federal é o tema da série Brasil em Constituição. O Jornal Nacional está começando. Milhões de brasileiros estão enfrentando dificuldades para encontrar remédios de que precisam nas farmácias públicas. É uma preocupação para quem está doente ou tem um parente nessa situação, mas também para os médicos que prescrevem os medicamentos. Patrícia percorre quase 70 quilômetros para pegar os remédios da filha na farmácia do governo do estado no centro do Rio. Lavínia precisa ir junto, não tem com quem ficar. A menina teve meningite aos 11 meses e ficou com sequelas irreversíveis. Deveria tomar 3 remédios por dia. Deveria. Um mês eu consigo, a metade, aí fica 4, 5 meses sem conseguir. Às vezes já ficou 8 meses sem conseguir o remédio. Simples tarefas do dia a dia se tornam cansativas para a Maria Aparecida. Faz 13 anos que ela descobriu que sofre de artrite reumatoide, uma doença autoimune e degenerativa que inflama as articulações. Desde então, não pode viver sem remédios. A última vez que eu tinha que pegar a medicação era no dia 8 de setembro. Eu cheguei lá, não tinha a minha medicação. Desde o início do ano, a Confederação Nacional de Municípios afirma que vem recebendo relatos sobre a falta de remédios em farmácias públicas do país. Essa série de reclamações estimulou a realização de levantamentos. A última pesquisa da Confederação comprovou que hoje, de cada 10 cidades, 6 enfrentam a escassez de medicamentos. Estoques vazios geram desespero em quem vê a saúde indo embora. A doença ela não espera a medicação chegar, muito pelo contrário, é uma doença que avança. Quando falta uma seringazinha dessa, atinge o emocional, atinge o físico, as articulações já começam a responder pela falta da medicação. Por ser uma criança, às vezes você em casa, a criança dá crise, é triste. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, que ouviu quase 60% das prefeituras do país, o desabastecimento é mais grave na região Nordeste. Os remédios mais básicos, como antibióticos, são os que mais faltam. Um dos motivos é a carência de insumos. Eu não vou negar que não tem ainda alguns resquícios da própria pandemia, e tem, né? E também a guerra da Ucrânia. Agora, não pode servir de justificativo para toda omissão da área pública em ter a solução do problema. A verdade é que isso é gravíssimo, né? Agora já se tornou praticamente crônica a falta de remédios. A Maria Aparecida e a Patrícia sabem que os medicamentos são um direito, que não pode ser negado. Fui na Defensoria Pública para ver se eles tomam tenência de me dar a medicação certa e sempre. Inclusive, está na Constituição, que é esse meu direito. E eu quero exercer esse meu direito. Em agosto, ao responder aos questionamentos da Confederação Nacional de Municípios, o Ministério da Saúde afirmou que iria identificar as causas da falta de remédios e enfrentar o risco de desabastecimento. Hoje, nós questionamos o Ministério novamente, mas não tivemos resposta. O Amazonas está atravessando a pior temporada de queimadas dos últimos 25 anos. Esta comunidade, cercada pelo fogo das queimadas criminosas, fica na zona rural de Lábrea, no sul do Amazonas. Com uma lanterna na mão, essa mulher tenta orientar o marido a combater as chamas. Está levando água no balde?
O fogo se aproxima da casa da família e seu Raimundo luta como pode. Aos 66 anos, ele nunca tinha visto as chamas chegarem tão perto. Eu não sei como que esse fogo pegou, né? Que está todo mundo lá e esse fogo pegou fogo. Subiu a colar, lá nós vimos fogo e ninguém sabe como que esse fogo pegou aqui. O aposentado sempre enfrentou o fogo sozinho. Já vieram aqui o pessoal do Prédio Fogo? Não, nunca vieram. Por quê? Não sei por quê, nunca vieram, ninguém. Até agora não. Só este ano já são quase 17 mil focos no Amazonas. O maior número desde o começo do monitoramento em 1998. O sul do estado está concentrando as queimadas em setembro. O município de Lábrea lidera este triste ranking. Segundo a polícia e o Ministério Público Federal, os grileiros são os principais responsáveis pelas queimadas criminosas. Eles invadem a terra, derrubam e queimam as árvores e depois usam a área para plantações e pasto para o gado. Uma força-tarefa formada por bombeiros, IBAMA e Força Nacional está na região para combater as queimadas. Conseguir chegar até o lugar do incêndio é uma das principais dificuldades. Hoje nós temos o avanço da tecnologia que nos permite não irmos assim de forma escura o local onde há o sinistro, onde há o incêndio. Nós identificamos esse foco de calor, identificamos o perigo dele de evoluir, acompanhamos isso e vamos pontualmente no local onde vai fazer a extinção. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o país. Eliana Marques, boa noite. Boa noite, Renata Bonner, e para você também. Nos próximos dias, volta a chover em praticamente todo o Amazonas, inclusive no sul do estado, onde fica Lábrea. No centro-oeste, no sudeste e no Paraná, parte desta chuva está prevista já para a semana que vem. E amanhã, uma frente fria ajuda a formar temporais. Do norte de Minas e do sul e do oeste da Bahia, até a divisa com Tocantins e com Goiás. Brasília é a capital com o maior volume de chuva, 20 milímetros, e calor de quase 30 graus. Temperaturas parecidas em Salvador, no Recife, em Maceió e em Fortaleza. E chove pouco em todas elas. Aracaju é a única capital do Nordeste com tempo firme o dia todo. No norte são Macapá e Boa Vista. No centro-oeste, Campo Grande. No sudeste, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Vitória fica com céu encoberto, chuva a qualquer hora e frio. Faz frio também no sul. E há risco de geada. Na Serra da Mantiqueira também. Hoje teve até neve em São Joaquim, Santa Catarina, o que não estava previsto em nenhum modelo meteorológico. Amanhã os termômetros sobem pouco, até mesmo à tarde no sul. Em Porto Alegre, máxima de 17 e em Curitiba de 19 graus. Em Vitória, 22, no Rio, 25, já em Belo Horizonte, 27 graus. Em Rio Branco, em Manaus e em Belém, 34 e em Teresina, 40 graus. Cuiabá fica menos quente porque tem possibilidade de chuva à tarde. Palmas também. E domingo a chuva aumenta na capital do Tocantins. Segunda e terça, tempo mais firme. Em São Paulo, gangorra de temperatura. Friozinho amanhã, domingo agradável, frio de novo segunda e terça esquenta mais uma vez. E tem risco de temporal no começo da próxima semana. A partir de domingo, a chuva também se espalha pelo centro-oeste, inclusive em Goiânia e em Campo Grande. Nestas capitais, as pancadas de chuva continuam fortes até terça-feira. Um bom fim de semana. Renata Bonner. Bom fim de semana para você também. Faltam 9 dias para o primeiro turno das eleições e os tribunais regionais eleitorais estão pedindo que todo mundo confira se o local de votação mudou ou se ainda é o mesmo. O local que recebia mais brasileiros no dia da eleição não vai mais ser usado pela Justiça Eleitoral. As 25 mil pessoas que votavam nesse centro universitário em São Paulo, que fechou na pandemia, vão às urnas em outros 3 locais. Mesmo ficando mais longe para o Hélio, ele faz questão de comparecer. Vou votar. Na capital paulista, mais de 90 mil eleitores vão votar em lugares diferentes da última eleição. O da Carolina mudou. Faço questão absoluta de votar, vou lá, espero que seja tranquilo, aqui era muito tranquilo de votar. Em Mato Grosso, o local de votação de 124 mil pessoas foi alterado. O alerta tem sido dado por faixas e campanha na TV. Tem mudanças nos locais de votação este ano.
532 sessões eleitorais de Pernambuco funcionarão em novo endereço. Em Roraima, 15 mil moradores irão a novos locais no dia 2 de outubro. 14 municípios de Sergipe fizeram alterações. Em Maceió, a escola onde Pedro votava está em reforma e ele já se programa para chegar ao novo local. Se eu for em um horário mais ameno, mais de manhã, eu talvez não perca tanto tempo. A Justiça Eleitoral orienta o eleitor a se informar com antecedência se o local onde ele vota mudou. Essa consulta pode ser feita de diversas maneiras. Pela internet, buscando no site do Tribunal Superior Eleitoral, no aplicativo e-Título ou pelo Tira Dúvidas do TSE no WhatsApp. A juíza do TRE de São Paulo diz que as mudanças são necessárias não só por causa de obras e fechamento de imóveis, mas porque os novos locais têm melhores condições de acessibilidade. Quando a gente faz essa mudança, nós tentamos fazer não muito longe do local anterior, que fechou. De qualquer forma, no dia da eleição, são colocados cartazes e são distribuídos panfletos indicando para onde foi a mudança daquele local de votação. Mas é muito importante que as pessoas vejam com antecedência para não ter que se dirigir ao local errado. E essa vai ser a primeira vez em que os eleitores de todos os estados e do Distrito Federal vão votar simultaneamente. O Tribunal Superior Eleitoral padronizou o período de votação deste ano. Uma resolução em vigor desde o fim do ano passado diz que todas as sessões eleitorais devem obedecer ao horário de Brasília, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Por isso, em parte do país, a votação vai começar mais cedo. No Acre e em 11 municípios do Amazonas, as urnas abrem às 6 horas da manhã no horário local. No restante do Amazonas, em Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a votação começa às 7 horas. Já em Fernando de Noronha, onde o horário é adiantado em relação a Brasília, o processo começa às 9 da manhã e vai até às 6 da tarde no horário local. Quando o relógio marcar 5 horas da tarde no dia 2 de outubro aqui em Brasília, a eleição estará encerrada no Brasil. Pela primeira vez, os eleitores de todo o país vão votar ao mesmo tempo. A partir daí, começa a apuração dos votos, com a divulgação dos resultados para todos os cargos. Com a unificação dos horários, o Acre começa a votar às 6 horas da manhã e acaba 3 horas da tarde, ou seja, 5 horas da tarde do horário de Brasília. Então, nós conseguimos agora, 5 horas da tarde, além de transmitir os dados, a gente já consegue totalizar os dados e já divulgar os dados a partir de 5 horas da tarde. Essa padronização não atinge a votação no exterior, onde os eleitores votam apenas para presidente. São quase 700 mil brasileiros aptos a votar. Fora do Brasil, a votação é de 8 da manhã às 5 da tarde, no horário local de cada um dos 106 países onde haverá urnas. Em muitos países, os brasileiros já terão terminado de votar antes mesmo do início da votação no Brasil. O primeiro país será a Nova Zelândia, logo depois a Austrália, onde a Bárbara mora e vota há 16 anos. Eu já decidi que a minha vida eu vou fazer aqui, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, caso um dia eu volte para o Brasil, e ainda tem as pessoas que eu gosto por lá. Então, eu não acho que faz sentido eu, como uma cidadã brasileira, simplesmente deixar esse direito meu de lado apenas porque eu escolhi morar em outro lugar. Associações de profissionais e de órgãos de imprensa repudiaram a decisão do desembargador Demétrios Gomes Cavalcante, do Distrito Federal, de retirar do portal UOL reportagens sobre imóveis comprados em dinheiro vivo pela família Bolsonaro. A decisão liminar do desembargador Demétrios Gomes Cavalcante atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Uma das reportagens censuradas dizia que metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprada em dinheiro vivo. A segunda detalhava as informações e tinha como título: Clã Bolsonaro, as evidências de dinheiro vivo em cada um dos 51 imóveis. O valor dos imóveis parcialmente pagos em dinheiro equivaleria hoje a quase 26 milhões de reais. Entre os imóveis listados pelo UOL estão os citados nas investigações sobre um suposto esquema de rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro,
quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, entre 2003 e 2018. O desembargador entendeu que as reportagens do UOL basearam-se em uma investigação já anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, em novembro do ano passado, quando os ministros da 5ª turma da Corte decidiram que a apuração foi conduzida por um juiz sem competência para o caso. Na decisão, ele afirma que, embora os jornalistas e o portal tenham dito que se ampararam em pesquisa a documentos fidedignos, atrelou-se a esses fatos a conclusão, ou ao menos a suposição, de que o capital utilizado para a compra dos imóveis seria proveniente de prática ilícita, consistente nas denominadas rachadinhas. E que tais matérias foram veiculadas quando já se tinha conhecimento da anulação da investigação, o que reflete tenham os requeridos excedido o direito de livre informar. O portal UOL já tirou as reportagens do ar, mas classificou a decisão como censura. Entidades de imprensa também reagiram. Em nota, a Associação Nacional de Jornais protestou contra mais um ato de censura à imprensa emanado pela Justiça, em total desacordo com o que determina a Constituição e privando os cidadãos do direito de serem livremente informados. Também em nota, a Associação Brasileira de Imprensa considerou inaceitável a censura que está sendo imposta ao portal de notícias UOL. Disse que, ao censurar uma reportagem que, pelos seus méritos, teve ampla divulgação e mereceu elogios de diversos setores da sociedade brasileira, o desembargador não apenas contrariou decisões do STF. Mais grave, ele partiu de falsas premissas, provavelmente induzido a erro pela defesa do senador. A Federação Nacional dos Jornalistas disse que trata-se de mais um grave atentado à liberdade de imprensa no país e ao direito da população brasileira de ser informada, cometido por quem deveria zelar pela Constituição, ou seja, pelo Judiciário. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo disse que considera absurda a decisão judicial, que é de interesse de toda a sociedade brasileira ter conhecimento sobre transações suspeitas envolvendo familiares do presidente, entre eles 3 parlamentares. Em um contexto eleitoral, a liminar é ainda mais grave, pois impede o escrutínio público, cerceia o debate e impede o exercício livre da imprensa. No início da noite, o portal UOL entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão. A defesa pede que a decisão seja derrubada até o julgamento definitivo sobre o caso, pelo evidente prejuízo ao acesso pelos cidadãos de informações de interesse público. Segundo a defesa, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu anteriormente a impossibilidade de imposição de censura de qualquer natureza à imprensa, mesmo quando diante da possibilidade de eventual dano a direito personalíssimo. E afirma que o UOL agiu no regular exercício da liberdade de informação, amparado pela Constituição Federal, que, cabe lembrar, veda qualquer restrição à liberdade de imprensa e, principalmente, proíbe qualquer forma de censura, quer prévia, quer posterior. O relator no STF é o ministro André Mendonça. A seguir, os plebiscitos que a Rússia impôs sobre a anexação de áreas invadidas na Ucrânia. Os protestos contra a morte de uma jovem pela polícia de costumes no Irã. Começou hoje o plebiscito imposto pela Rússia para que a população de 4 regiões que ocupou na Ucrânia decida se quer ou não ser anexada pelos invasores. Logo cedo, os moradores depositaram os primeiros votos. O plebiscito, que deve se estender até terça da semana que vem, é conduzido por autoridades russas que ocupam 4 territórios ucranianos: Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, uma área que abrange cerca de 15% da Ucrânia. Os russos perguntam às pessoas se elas querem ou não fazer parte da Rússia. Nas redes sociais, o prefeito ucraniano de Luhansk declarou que os militares estavam coagindo os moradores a votar. A Ucrânia acusa a Rússia de promover um falso plebiscito para justificar a anexação dos territórios e a escalada da violência na região. Nesta semana, o presidente Vladimir Putin anunciou que usaria todos os meios disponíveis para proteger a integridade territorial da Rússia. E o vice-presidente do Conselho de Segurança russo afirmou que o país pode usar até armas nucleares. Os líderes do G7, as maiores economias do mundo,
condenaram o plebiscito. Disseram que é uma tentativa do governo russo de criar pretexto para anexar territórios ucranianos e afirmaram que nunca vão reconhecer os resultados. E a OTAN, num comunicado, destacou que a votação não tem legitimidade e que é uma grave violação da Carta das Nações Unidas. Um time da ONU revelou hoje o resultado de uma investigação que aponta que aconteceram diversos crimes de guerra na Ucrânia, incluindo tortura e violência sexual em áreas atacadas pelas forças russas. A Rússia deve ainda enviar mais de 300 mil reservistas para o conflito. O Ministério da Defesa divulgou uma série de profissões que estarão fora do recrutamento, como profissionais da área de tecnologia e do setor financeiro. As cartas de convocação já começaram a chegar nos lares russos. Esse rapaz disse que recebeu o aviso logo depois de deixar a filha pequena na escola. Conta que está surpreso e tentando se manter calmo. Alguns saem apressados do país pelas fronteiras com a Geórgia, Finlândia e Cazaquistão. Os guardas de fronteira finlandeses contabilizam que o número de russos passando por ali mais que dobrou na comparação com a semana anterior. Os mercados de ações fecharam em queda nesta sexta-feira. Diversos bancos centrais têm aumentado os juros para combater a inflação, como fez o dos Estados Unidos na quarta-feira ou da Inglaterra ontem. Os investidores temem que esse movimento acabe provocando uma recessão global. Hoje, a queda do preço do petróleo também contribuiu para o pregão negativo. As ações da Petrobras caíram 7% e o principal índice da Bolsa de Valores brasileira encerrou em queda de mais de 2%. A cotação do dólar comercial subiu para R$ 5,24. No Irã, 35 pessoas morreram em uma semana de manifestações e confrontos desde que uma jovem morreu sob custódia da polícia de costumes. Elas tiram o lenço da cabeça e queimam. E gritam. Os mulás têm que cair. Mulás são os líderes religiosos do Irã. Esta cena era impensável uma semana atrás. Agora, ocupa mais de 80 cidades no país. É uma reação à morte de Mahsa Amini, de 22 anos, que foi presa 10 dias atrás por não usar o véu cobrindo todo o cabelo. Ela deixou a prisão e morreu no hospital. O governo iraniano colocou nas ruas manifestações a favor do regime. Eles gritam morte aos baderneiros. A ameaça não surpreende Rusbeh Mirebrahmi. O jornalista iraniano fugiu para Nova York em 2006, depois de ter sido preso e torturado pelo regime por escrever reportagens que desagradaram o governo. Em entrevista ao Jornal Nacional, ele contou: "No meu interrogatório, fui vendado. Quando o torturador não ficava satisfeito com minha resposta, me batia na cabeça. Eu fui espancado por 6 ou 7 dias. A ilustradora Hengame veio para os Estados Unidos estudar e não quis mais voltar. A arte dela é crítica à falta de liberdade das mulheres no Irã. Ela conta que 6 anos depois de chegar aqui, ainda se choca com a opressão que vivia. Eu pergunto, em resumo, você não poderia ser quem você é se estivesse no Irã? Exatamente. Eu vivia uma vida dupla. Estava ficando doente. Muito além das razões econômicas, foi por isso que eu fiquei aqui, disse ela. Rusbeh conta que a morte da jovem provocou uma união de vozes. Todo tipo de gente está envolvida. As mulheres guiam, mas os homens apoiam. E pela primeira vez, não há diferença entre os grupos étnicos. Tem curdo, árabe, todo mundo no protesto. O regime acabou, disse Hengame. Esta é uma revolução feminista que vai crescer no Oriente Médio, principalmente em países religiosos. Ela se diz triste, mas muito empolgada. 77 imigrantes morreram num naufrágio na costa da Síria. Eles tinham saído do Líbano para a Europa no começo da semana. Sobreviventes contaram que havia de 120 a 140 pessoas no barco.
Segundo as autoridades sírias, das cerca de 40 crianças, nenhuma sobreviveu. A fabricante de aviões Boeing concordou em pagar 200 milhões de dólares por ter afirmado falsamente que um modelo novo, envolvido em 2 acidentes, era seguro. As suspeitas sobre a segurança do 737 MAX surgiram depois do desastre com o voo da Lion Air na Indonésia em 2018. As 189 pessoas a bordo morreram. As investigações mostraram problemas com o sistema de navegação da aeronave. Mas o então presidente da Boeing, Dennis Muilenburg, declarou que o 737 MAX era tão seguro quanto qualquer outro avião. Menos de 5 meses depois, outro acidente matou as 157 pessoas que estavam no voo da Ethiopian Airlines, que ia para o Quênia. A Agência Federal de Aviação Americana proibiu os voos com o modelo e pediu que mudanças drásticas fossem feitas no projeto. Foram 20 meses de modificações no 737 MAX e de treinamento de pilotos a um custo de 20 bilhões de dólares para que o modelo fosse liberado para voar. Em janeiro do ano passado, a Boeing reconheceu que 2 funcionários enganaram autoridades do órgão regulador americano de aviação e fez um acordo para encerrar um processo criminal. A empresa concordou em pagar mais de 2,5 bilhões de dólares, incluindo 500 milhões em indenização para os parentes das vítimas. Agora, a Comissão de Valores Mobiliários aqui dos Estados Unidos condenou a Boeing a pagar 200 milhões de dólares para encerrar um processo civil. A empresa e o então presidente eram acusados de enganar investidores ao afirmar que o 737 MAX era seguro. A seguir, a despedida de um dos maiores tenistas do mundo, Roger Federer. A vitória da seleção no amistoso contra Gana. E o dia de campanha de candidatos à presidência. O tenista suíço Roger Federer disputou hoje a última partida da carreira. Algumas das jogadas mais impressionantes de Roger Federer nasceram de movimentos inesperados. Na semana passada, o suíço surpreendeu a todos mais uma vez com o anúncio da aposentadoria. Ele disse: venho lutando contra lesões nos últimos 3 anos e conheço as capacidades e os limites do meu corpo. Recebi um talento especial para jogar tênis e o fiz em um nível que nunca imaginei e por muito mais tempo do que acreditava ser possível. O Federer está com 41 anos, 24 como tenista profissional e conquistou 103 títulos. Ganhou 20 Grand Slams, os principais torneios do circuito profissional. Federer encantou o mundo do esporte jogando tênis com muita técnica, precisão. Um estilo de jogo associado à arte para os fãs mais entusiasmados. E a despedida do craque manteve o nível nas alturas. Um jogo de duplas ao lado do principal rival da carreira, Rafael Nadal. A partida fez parte da Laver Cup, um torneio disputado em Londres em que atletas da Europa enfrentam jogadores do resto do mundo. A dupla americana Sock e Tiafoe não facilitou para o time Fedal, como é conhecida a dupla Federer-Nadal. Venceu por 2-1, dando um sabor amargo à festa de despedida. Federer foi aplaudido entusiasmadamente pela torcida e se emocionou. Agora, o suíço que fez história no tênis vai até poder curtir outros esportes. Já deu para perceber que talento ele tem. A seleção brasileira venceu a de Gana por 3-0 no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. Foi dia de estreia do uniforme que o Brasil vai usar na Copa do Mundo. E dia de aprimorar um esquema tático que também pode ser o da Copa. 5 dos 11 titulares com características ofensivas. Mesmo assim, o primeiro gol do jogo foi de um zagueiro, logo aos 8 minutos. Marquinhos, depois da cobrança de escanteio de Rafinha. O segundo gol é o melhor exemplo do que esse esquema pode oferecer na Copa. O time trocou passes por mais de 1 minuto até que a bola chegou em Neymar, de primeira para Richarlison, que de primeira fez 2-0 para o Brasil. Gol!
O terceiro foi do camisa 9 de novo. Espero que o povo brasileiro acredite mais em mim também, porque sou um cara que quando chego aqui na seleção eu faço bastante gol, então eu estou vestindo a camisa 9 hoje e toda vez que eu visto ela eu estou metendo gol e espero continuar assim. A vitória foi conquistada com 3 gols num excelente primeiro tempo cheio de atacantes. Depois as mudanças diminuíram o ímpeto, mas não o domínio da seleção brasileira. 3-0 e a sensação de que sim, é possível jogar desse jeito na Copa também. Se a gente quer jogar assim, se a gente quer jogar junto, a gente tem que um ajudar o outro, ajudar a linha defensiva também. O próximo jogo da seleção brasileira será em Paris, na terça-feira, contra a Tunísia. O último, antes da Copa do Mundo do Catar. O Globo Repórter de hoje vai mostrar a onda pantaneira que se espalhou pelo Brasil. O jeito de falar e de se vestir, a novela saiu da tela da TV e virou moda? Febre do momento. O pessoal chega na loja, o que você tem de oncinha? Quando eu tô com raiva, ninguém me segura. Personagens fortes que inspiram na vida real. Que eu quero trazer esse lugar do empoderamento, de ser aceito e respeitado na sociedade. Mas eu exijo respeito. Homofobia, desmatamento, temas que mexeram com o público. Você não me chama mais de bloco. Tem coisas hoje em dia que não pode mais. A novela aumentou a procura pelo turismo ecológico e também a consciência ambiental. E quem é o Papai Noel do shopping que agora ganha vida como o velho do Rio? Hoje, no Globo Repórter. Vamos ver como foi o dia de campanha de candidatos à presidência. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez campanha em Ipatinga, na região conhecida como Vale do Aço, em Minas Gerais. Numa entrevista coletiva, Lula falou sobre a importância da reindustrialização do país como forma de geração de renda e empregos. A importância de você ter uma indústria forte no Brasil é você poder gerar emprego de maior qualidade, com exportação de coisas com maior valor agregado, e também você poder pagar melhores salários com a melhor formação dos nossos trabalhadores. Lula disse que também é preciso investir na infraestrutura do país. Na sequência, Lula veio aqui para o Parque Ipanema, cartão postal de Ipatinga, para participar de um comício, onde era esperado por apoiadores. O candidato do PT subiu no palanque por volta das 8h30 da noite. Ele estava acompanhado por políticos locais, aliados e pela mulher, Janja. Jair Bolsonaro, candidato do PL, passou o dia em Minas Gerais. A primeira parada foi em Divinópolis, centro-oeste do estado. Ele participou de uma motociata e depois discursou para apoiadores. Atendemos a todos no Brasil. Batemos recorde de emprego no nosso país. A taxa de juros já começa a dar sinal que vai cair. O nosso produto interno bruto tem subido. O Brasil é um exemplo para o mundo. Ainda em Divinópolis, Bolsonaro se encontrou com lideranças religiosas. Depois, seguiu para Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui em Contagem, Jair Bolsonaro participou de outro evento religioso, voltado para as mulheres. O candidato acompanhou orações e cânticos e voltou a falar sobre a situação econômica do país e da geração de empregos. Ciro Gomes, do PDT, se reuniu durante 40 minutos com representantes da CNT, a Confederação Nacional dos Transportes. O encontro foi no escritório de campanha do candidato, na zona sul de São Paulo. Ciro ouviu propostas da entidade para expandir e modernizar a rede de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias do país e elogiou o diagnóstico entregue pelo setor. Ciro Gomes disse que, se for eleito, vai reativar obras de infraestrutura que estão paradas. O candidato afirma que o saneamento básico e o investimento em mobilidade serão prioridades. Nós vamos retomar 14 mil obras paradas que já estão licenciadas e já estão, sob o ponto de vista de licitação, já estão feitas, mas na sequência você tem obras fundamentais como a Transnordestina, por exemplo, que uma vez pronta, ela vai fazer explodir uma área que tem potenciais econômicos imensos e que hoje praticamente vive na pobreza.
Simone Tebet, do MDB, passou o dia na cidade de São Paulo. Pela manhã, ela foi ao Centro de Treinamento Paraolímpico. A candidata a vice, Mara Gabrilli, do MDB, acompanhou parte da visita. Tebet disse que, se eleita, vai construir centros esportivos inclusivos pelo país. Simone Tebet prometeu criar medidas para ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. À tarde, a candidata do MDB visitou a Universidade Zumbi dos Palmares. Ela disse que é preciso implementar políticas públicas para promover e melhorar a equidade racial no país. Entre os projetos, Tebet defendeu o incentivo ao empreendedorismo nas comunidades quilombolas. Nós temos que passar pela regularidade fundiária. É preciso dar título aos quilombos, às pessoas que moram nos quilombos. É preciso fazer um recorte do empreendedorismo para poder ter dinheiro do BNDES, para focar, para fazer dali, inclusive, que é um patrimônio histórico, um espaço não só cultural, mas de turismo. A seguir, na série Brasil em Constituição, a cooperação entre estados, municípios e o governo federal. A cooperação entre estados, municípios e governo federal é uma das bases do federalismo. Esse é o tema de hoje da série Brasil em Constituição. As necessidades básicas do homem estão nos estados e nos municípios. Neles deve estar o dinheiro para atendê-las. A federação é a governabilidade. A governabilidade da nação passa pela governabilidade dos estados e dos municípios. Desenhado pela geografia e pela história, o Brasil se tornou um gigante de 8.500.000 quilômetros quadrados. O quinto maior país do mundo em extensão territorial. E o primeiro artigo da Constituição já diz: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Mas ser uma federação é mais do que repartir o território. É também dividir o poder. Está no artigo 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. Mas nem sempre foi assim. Governos autoritários como o de Getúlio Vargas usaram mãos de ferro para, com a centralização, mandarem sozinhos. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. A Constituição de 88 não só reafirmou, como tornou ainda mais forte a divisão de responsabilidades e competências entre prefeitos, governadores e presidentes. Todos têm que cuidar da nossa terra, da nossa gente. E mais do que isso, todos têm o dever de cooperar. É a irmandade entre as regiões, para que não se rompa o elo. As mais prósperas devem colaborar com as menos desenvolvidas. Enquanto houver Norte e Nordeste fracos, não haverá na União Estado forte, pois fraco é o Brasil. O Brasil tem divisão geográfica legal em estados, municípios e Distrito Federal. Com esse partilhamento, federado provimento organiza o nacional. A União é o resultado da grande diversidade de cultura, de sotaque, de subjetividade. São gaúchos, nordestinos, são nortistas, sudestinos, vivendo com alteridade. A Carta de 88 também trouxe inovação. Tocantins é o caçula da nossa federação. Olhando para o futuro, já se mostra bem maduro, crescimento em ascensão. As largas avenidas de Palmas são símbolo da última grande cidade planejada do país, criada para ser a capital do mais jovem estado brasileiro. Artigo 13. É criado o Estado do Tocantins.
Nasci no dia 5 de outubro de 1988, junto com a Constituição, né, de 88 e juntamente com ela a criação do Estado do Tocantins. Né? Portinari é pai de um pequeno tocantinense e filho de Dona Neuzir, que nasceu no antigo norte goiano. Ela conhece bem as delícias e dificuldades de alimentar a terra e a vida que começa. Quando nasce um filho precisa muito de amor, tem que cuidar bem. Filho dá preocupação, dá despesa, dá isso aí tudo. E o Estado, quando nasce, também dá esse mesmo problema. Cada cidadã e cidadão tem o direito de ver o chão onde pisa, a terra que cultiva e preserva, o lugar onde vive na imensidão desse Brasil, representados na política, na administração pública, no mapa do país. Esse foi o desejo do povo do Tocantins, estado que nasceu com a Constituição de 1988. Mas essa divisão é muito mais do que um desenho no mapa ou uma peça que compõe a União. Criar um novo estado ou município é uma possibilidade prevista na Constituição, mas com custos e responsabilidades. Cada unidade da federação tem, na lei maior, autonomia para fazer muita coisa, mas também obrigações a cumprir. O sul está feito, o norte está por fazer. Existia uma diferença nítida, culturalmente, econômica e social entre o norte e o sul. Era uma região isolada, abandonada, que era chamado pelo Goiás de corredor da miséria. As pessoas não tinham acesso aos programas sociais, à saúde, à educação. O Estado Federal é um instrumento não apenas para facilitar a administração de países ou estados que apresentem estas condições peculiares, né? Grandes dimensões geográficas ou demográficas, ou uma heterogeneidade cultural, mas também, com o passar do tempo, se percebeu que o federalismo é um instrumento para valorizar a própria democracia. Por quê? Primeiro, impede a concentração do poder político em torno do governo central. Em segundo lugar, aproxima mais o povo dos seus governantes. A partir do momento que se transformou no estado do Tocantins, a gente percebeu essa evolução, né? Eu vi a minha rua ser asfaltada, eu vi a água chegar em encanamento, saneamento, né? Ainda tem muita coisa para ser feita. Questão de escola, a gente ainda vê algumas situações que você enxerga falta de creche, falta de vagas. Então, assim, existe muita coisa a ser melhorada, né? A questão da segurança pública, né? E principalmente as políticas sociais, né? Cada uma dessas reivindicações e necessidades pode ter atribuição principal do município, do estado ou do governo federal, mas muitas delas precisam ser compartilhadas. A Constituição determina que tem que haver cooperação. Nós dizemos que o federalismo no Brasil é cooperativo. União, estados, Distrito Federal e municípios têm que cooperar para que o cidadão tenha aquilo que é seu direito. Por volta das 9 horas da noite de ontem, começou a chover forte em Petrópolis. Houve vários desabamentos e quedas de barreiras. Operários e moradores trabalharam em mutirão. O direito aos bens conquistados, serviço público, segurança, o direito à vida. Os moradores de Petrópolis, na região serrana do Rio, já perderam tudo em tragédias que se repetem. Aqui onde agora só tem terra e escombros, estavam 10 casas. Os esforços da Prefeitura aos esforços do Estado se somem também os esforços do governo federal. A maior de todas foi em fevereiro deste ano. Causou destruição e deixou 238 mortos. O caso das enchentes de Petrópolis é realmente um caso muito emblemático, porque aí exige-se, sem dúvida nenhuma, a cooperação das três esferas político-administrativas da federação. A União tem responsabilidade, o Estado tem responsabilidade e o município também tem a sua responsabilidade, cada qual em seu nível.
Responsabilidades que podem e devem ser cobradas pelo cidadão. E cooperação, que significa dizer, às vezes, os 3 níveis atuando na mesma direção, mas também impedindo o jogo do empurra. Não é comigo, é com a União. E a União diz é com o município e com os estados. Dar e compartilhar o peixe enquanto se ensina a pescar. Um dos mais jovens municípios brasileiros, Pescaria Brava, em Santa Catarina, nasceu do desejo de melhorar e caminhar com as próprias pernas. A maioria dos moradores decidiu pela mudança de distrito para município. Edivaldo, que mora há 32 anos na localidade, está ansioso com a efetivação da nova cidade. A gente espera assim que melhore as estradas, né? Saúde. A gente espera que melhore mais para nós. Naquela entrevista lá atrás eu disse que poderia melhorar a saúde, né? As estradas. Hoje nós temos médicos, nós temos médico toda semana, já tem um asfalto que nós não teria, né? O saneamento básico hoje não está 100%. Eu acho que tem que melhorar mais ainda. Faço ônibus uma vez por dia. Isso aí tem que melhorar no nosso município. A melhoria de serviços públicos chega mais devagar do que os cidadãos esperam, já que a maioria dos municípios brasileiros não se sustenta sozinho. Depende de repasses dos governos estaduais e federal. Pescaria Brava não arrecada nem 10% do que gasta. O município de 10 mil habitantes pegou a última onda da criação de novas cidades, um número que dobrou depois da nova Constituição. Quando a Constituição de 1988 passou da União para os estados a atribuição de criar municípios, todo pequeno quis se emancipar. As novas prefeituras tiveram direito ao seu quinhão no Fundo de Participação dos Municípios, o dinheiro que é repassado pela União. Esse sistema previsto na Constituição permite repartir e levar os recursos para onde precisa. Mas o federalismo brasileiro também amadureceu ao sentir o cobertor curto de recursos. Por isso, 2 emendas constitucionais em 98 e 2006 puseram freio nas emancipações. Essas mudanças passam a depender de um estudo de viabilidade que aponte se o novo município terá arrecadação suficiente para investir em infraestrutura urbana e para pagar os funcionários públicos. Não basta mais a consulta feita ao município que será emancipado, mas também aquilo que restará desse processo. Todos são ouvidos, o que legitima a decisão também, dentro da concepção democrática de ouvir a todos. Não é um quebra-cabeças fácil de montar. O federalismo é algo muito complexo. E definir o que cada um deve fazer e como ser, ao mesmo tempo, geral e não ignorar as peculiaridades locais, esse é um desafio muito grande. E aqui também o Supremo Tribunal Federal tem uma tarefa de árbitro. O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais. O Supremo julgou o questionamento da medida provisória que concentrava no governo federal decisões sobre o combate à pandemia. Não existe hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais. Elas se relacionam com base nessa noção de repartição de competências, de divisão de trabalho. Isso é que caracteriza uma federação. Nós somos muitos Brasis dentro de um. O que a Constituição, portanto, estabelece para a federação é para que cada um possa viver de acordo com as suas condições boas, de dignidade, de serviços, de qualidade de vida, de tudo mais. A cooperação prevista na Constituição mostra que, não importa onde estejam os brasileiros, todos devem ter o direito de se orgulhar de ser parte do mesmo mapa, do mesmo país. Na segunda-feira, o tema da série é o equilíbrio entre os 3 poderes. Boa noite. O Jornal da Globo é depois de Sessão Globoplay. Boa noite e bom fim de semana.